considera que faz um bom trabalho para o seu cliente ou você é só mais um na lista de prestadores de serviço dele. Se você quer se destacar como social media e ser uma profissional indispensável para o seu cliente, então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar 5 técnicas para você ser essa profissional indispensável. A primeira coisa é não ser só uma executora, e sim uma estrategista. Como assim? Hoje no mercado se fala muito de você não ser uma fazedora de post, ser uma estrategista de conteúdo, mas na verdade você precisa pensar um pouquinho além disso. Como assim? Você precisa entender o real objetivo do seu cliente. Claro que o objetivo final é sempre vender mais, mas você precisa entender o que realmente o seu cliente precisa. Por exemplo, tem cliente que ele só quer que a rede social seja movimentada. Como assim? Que tenha post porque tem que ter uma presença na rede social. Tem cliente que o negócio dele depende da rede social. Então você precisa pensar de uma maneira sempre estratégica quais são esses posts que você vai colocar ali. Tem cliente que você precisa desenvolver um calendário de conteúdo bem específico porque ele depende disso para fazer uma venda. Então você precisa entender o negócio do seu cliente e saber o que ele realmente precisa. Uma outra coisa é não esperar que o seu cliente traga qual vai ser a próxima campanha ou qual vai ser a próxima ação. Você precisa estar um passo à frente. Então, sempre fica de olho quais são as próximas ações, o que pode vir depois. Provavelmente, o seu cliente ele já tem um histórico do que ele faz. Vamos supor que você atende um negócio local e aí tá chegando a Black Friday. Então você pode já pensar em estratégias para esse cliente trabalhar na Black Friday e trazer isso para ele. Ah, Carol, mas às vezes isso nem vai ser divulgado na rede social. Mas é aí que tá o pulo do gato. Às vezes você não precisa pensar só na rede social. Se você traz uma ideia, por exemplo, de Black Friday para ele antes do tempo e já se programa para isso, ele vai entender que você está preocupada com o negócio dele e que você realmente quer trazer mais resultado. Então você precisa pensar, o que vem no próximo mês? O que vem daqui 2 meses? Daqui 2 meses, sei lá, já vem o Natal, então eu preciso pensar em ações para o Natal, que esse cliente pode fazer, mesmo que ele vá vender muito mais, porque é uma época que movimenta muito o comércio do Brasil. Tá, o que eu vou fazer que pode ajudar ele? Ou como que a gente vai divulgar coisas para ajudar a ter mais venda, para melhorar mais ainda, ou para trazer mais clientes para a loja física. Então, sempre pensa nisso. Quais ações, o que eu posso pensar, que campanha que eu posso pensar para o negócio do seu cliente? E não esquece, às vezes não precisa ser necessariamente da rede social. Ah, Carol, mas eu vou trabalhar em outra área que não é a minha. Quando você faz isso, você mostra que está interessada realmente no negócio dele. Isso vai fazer com que ele tenha confiança em você. Quando ele pensar em alguma estratégia ou alguma ação que ele vai fazer, ele vai vir te perguntar por quê. Você vai se tornar uma autoridade para ele. Conforme você vai trazendo ideias, vai mostrando que você entende das coisas, ele vai trazer para você isso. Então, a primeira técnica é: pense estrategicamente no negócio do seu cliente. A segunda técnica é: comunique os seus resultados de forma nítida. Como que você mostra para o seu cliente que ele está tendo resultado com a sua prestação de serviço na rede social? Você pode criar um relatório simples, alguma coisa no Canva mesmo, para você mostrar o crescimento. Esse Reels teve um crescimento de tanto, você aumentou tantos seguidores, as suas vendas aumentaram X depois que a gente começou a fazer essa ação na rede social. Então você precisa trazer, você precisa mostrar isso para ele ter isso concreto e entender o seu trabalho. E aí ele vai pensar também, opa, peraí, então eu preciso fazer isso aqui, eu preciso aumentar isso aqui, preciso movimentar mais isso aqui, porque isso tá me trazendo resultados financeiros. Porque no final ele quer uma venda, né? Ou seja, da prestação de serviço da pessoa, ou do negócio local, ou do infoproduto, e-commerce, enfim. Mas você precisa mostrar isso para o seu cliente. E aí, você não traz só as métricas ali, porque as métricas são muito importantes, mas você precisa mostrar para ele como aquilo é revertido em vendas para o negócio dele. Às vezes você traz uma métrica de alcance. Esse post teve X alcance para os seus seguidores. Tá, mas e o que isso traz para o cliente? Qual o retorno financeiro que isso traz para o cliente? Se ele for um cliente que ele quer realmente só seguidores, número de seguidores, tudo bem. Mas e se ele
tá realmente focado lá no resultado financeiro, porque a maioria deles está focado lá no resultado financeiro. Então você vai trazer isso para ele. Às vezes você precisa só aumentar a consciência desse cliente para ele entender que ele precisa de um reconhecimento de marca. Então às vezes não vai trazer um resultado financeiro para ele agora, mas algo de longo prazo. Então você mostra para ele que ele precisa desse reconhecimento de marca, que você precisa trabalhar isso com ele nas redes sociais, porque isso futuramente pode trazer também, às vezes é um longo prazo, dependendo do negócio. Então você precisa deixar isso nítido para ele. A terceira técnica é atendimento diferenciado. E quando eu falo do atendimento diferenciado, é porque tem social media que só aparece para pegar o dinheiro no final do mês. Mas não é assim que funciona. Se você faz isso, você também não está gerando um bom resultado para o seu cliente, você não é uma boa profissional. Então, o que você precisa fazer? Acompanhe as novidades e mostre para ele o que ele pode fazer de novidades com relação à rede social. Se você atende infoprodutores, por exemplo, o que você pode fazer? Vá atrás de lançamentos. O que o pessoal está fazendo? Como que está funcionando isso aqui? O que a galera está fazendo de novidade? Que tipo de lançamento que está rodando? E traz isso para a infoprodutora que você trabalha, porque ela vai enxergar valor em você quando você fizer isso, porque você vai ser uma social media estratégica dentro do negócio dela. Mostra que você realmente se importa. Quando eu falo de atendimento diferenciado, não que você precisa ser uma profissional que é aquela coisa quadrada, aquela coisa séria. Pelo meu jeito aqui, vocês já perceberam que eu dou risada, eu falo alto, eu tenho esse meu jeito de falar. E isso é uma coisa que ninguém nunca reclamou pra mim. E isso é uma coisa que é muito engraçado, mas acaba sendo um diferencial. Porque eu falo com os clientes, com as pessoas, como se fosse uma conversa, como se fosse uma amizade mesmo, sabe? Isso ajuda também a dar uma quebrada no gelo, a não ser aquela coisa quadrada mesmo. Quando a gente fala de profissional, provavelmente vem na sua cabeça uma coisa mais séria. E séria que eu digo do tipo, aparentemente, né? Então vem uma roupa social, vem uma camisa, vem um terno, uma coisa mais social. E não é isso. Você pode ser profissional do seu jeito, mas se você demonstra esse profissionalismo, essa preocupação com o seu cliente, ele vai entender que você tem um atendimento diferenciado. Uma outra coisa são as mensagens. Quando ele te manda mensagem, você precisa responder num tempo razoável. Não vai demorar um dia para responder, 2 dias para responder, porque isso também mostra que você tá deixando ele largado, tá deixando ele de lado e ele vai entender que você não tá ligando pro negócio dele. Então, Carol, eu preciso responder e tá online 24 horas por dia? Não, você não precisa responder ali. Mas às vezes passou umas 3 horas, aí você responde umas 4 horas, ou às vezes você tá fazendo alguma coisa, o dia tá corrido. Você pode também falar pro seu cliente, porque, gente, todo mundo é humano. Todo mundo entende que as pessoas têm coisas para fazer. Claro, você não vai dispensar ele todos os dias, mas às vezes você está resolvendo alguma coisa fora de casa, você saiu ou você teve um imprevisto, você pode mandar um áudio falando ou mandar uma mensagem falando, olha, eu tive um imprevisto, não vou conseguir ver isso hoje, ou não vou conseguir ver isso agora à tarde ou agora de manhã, mas assim que eu chegar eu já vejo com atenção, ou amanhã cedo eu já vejo isso com atenção. Então você precisa mostrar isso para a pessoa e a pessoa vai entender seu lado. Ela vai falar, tá tudo bem, sem problema, a gente vê isso depois. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente cria uma coisa na cabeça de tipo assim, meu Deus, a pessoa vai achar ruim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu preciso responder agora, tem que ser 24 horas. Não tem que ser 24 horas e todo mundo entende isso. O cliente que acha que você tem que responder ele sempre na hora e tá à disposição, ele não é cliente para você. Porque provavelmente ele não responde os clientes dele ou os alunos dele 24 horas por dia ali rápido e só fazendo isso. Tem um tempo, as pessoas param para comer, as pessoas param para ir ao banheiro, as pessoas saem para resolver as coisas, acontece imprevisto, você precisa fazer mercado, você precisa cuidar do seu filho, então acontece tudo isso. Mas se você se programar direitinho, esses imprevistos não vão acontecer tanto. Só quando tiver algo de saúde ou algo assim, às vezes você tirou o dia para resolver alguma coisa, mas aí provavelmente você já se organizou antes e já vai deixar isso avisado para o seu cliente. Mas você sempre pode comunicar, não que você vai fugir todas as vezes do seu cliente, mas quando tiver algum imprevisto, uma vez ou outra você avisa para ele. A quarta técnica é você aprender além das redes sociais. A maioria das profissionais de social media procuram o quê? Estratégias de conteúdo,
procuram quais posts estão em alta, como fazer uma edição diferenciada, novidades e atualizações sobre o Instagram. E aí acaba esquecendo que não é só sobre isso. Você precisa buscar além disso, porque o mercado ele tá cada vez mais competitivo. E para você se destacar como profissional, você precisa se aprofundar um pouco mais no negócio do seu cliente e sair um pouco dessa vibe só de postar, só da rede social, só de vídeo, só de dancinha. Então você precisa pensar um pouco além disso. Assim como eu dei o exemplo anteriormente, se você trabalha com uma infoprodutora, você tem que entender um pouco do que acontece no mercado de infoproduto. Então, o que acontece? Quem são os outros players que também fazem isso? O que eles fazem de diferente? Como que é a produção de conteúdo dessas pessoas? Quais tipos de lançamento existe? Quais são as pessoas que trabalham na equipe? Qual que é a função de cada um? Entender um pouquinho de cada um. Então, você precisa se aprofundar mais no negócio do seu cliente. Quando você faz isso, você ajuda o seu cliente a enxergar novas oportunidades. Então, você precisa entender do marketing digital no geral. E não só estratégias de conteúdo, como fazer post, Canva, edição de Reels. Você precisa entender no geral. Ah, mas Carol, eu preciso aprender tudo isso de uma vez? Não, aos pouquinhos você vai pegando. Então, todo dia, se você estudar alguma coisa, você vai entendendo. E quando eu digo estudar, não que você precise comprar um curso de lançamento para poder entender o lançamento. Não, mas quando você começa a observar, eu gosto muito do termo engenharia reversa, que você vê o que as pessoas estão fazendo. Você não vai ver o conteúdo que aquela pessoa está fazendo, mas como ela está fazendo. Por exemplo, às vezes você vê uma infoprodutora que ela está fazendo 3 aulas e depois tem a abertura de carrinho. Às vezes tem uma que faz 5 aulas. Às vezes tem uma que faz no sábado o dia inteiro. E aí você trazendo isso para sua cliente que é infoprodutora, você traz mais oportunidades, você ajuda ela a enxergar outras coisas que ela não estava vendo, novas possibilidades. Entende uma coisa que eu quero te falar aqui. Quando você só entende do conteúdo, se você só entende de postagem, do conteúdo ali em si, uma coisa bem específica, você se torna substituível. Porque existem outros profissionais que fazem isso. Agora, se você entende da estratégia digital no geral, aí você se torna essencial para o seu cliente. A quinta técnica é tenha um diferencial claro. Tem muita social media que faz a mesma coisa e aí acabam concorrendo por causa de preço. Você precisa descobrir o que você faz de melhor. É estratégia de engajamento? É um conteúdo mais criativo? É uma edição de vídeo diferenciada? Você precisa destacar esse diferencial para o seu cliente. É importante você mostrar qual que é o seu valor. E aqui, quando eu falo de valor, eu não estou falando de preço. Eu estou falando do valor do seu trabalho. E quando você faz isso, o seu cliente vai perceber que não tem outra profissional igual você. Normalmente, os clientes eles pagam mais, um valor mais alto, por quem é especialista e não por uma profissional que é generalista. Então eu vou deixar uma pergunta para você. O que te torna única no mercado? Não vai pirar com isso também e falar, eu preciso achar isso agora. Se eu não achar isso, eu não vou conseguir cliente. E ai meu Deus, ó céus, ó vida. Não, não pensa nisso. Às vezes é no caminho que você vai perceber qual que é o seu diferencial. Então você precisa começar, você precisa adquirir experiência, você precisa ir trabalhando nisso. Aí uma hora você vai falar, poxa, acho que isso aqui é o meu diferencial, é o que o cliente gosta, achei, é isso. Então você vai perceber isso aos poucos, no campo de batalha, aí que você vai entender. E não se você parar e ficar pensando nisso, isso vai gerar até uma ansiedade em você se você parar e ficar pensando nisso. Não, segue em frente, vai fazendo um passinho de cada vez, vai trabalhando com seus clientes, vai fazendo sempre o seu melhor, que aí com o tempo você vai entendendo o que te torna única no mercado. Bom, se você aplicar essas técnicas, eu tenho certeza que você vai ser uma profissional de social media indispensável para o seu cliente. E eles não vão achar facilmente uma outra pessoa como você. Ó, eu te ajudei bastante nesse vídeo, eu acho que eu mereço um like, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e aperta no sininho, porque aí o YouTube sempre vai te avisar quando tiver novos conteúdos. Te espero no próximo vídeo.